Muita paz, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos ilumine e nos transfigure. Neste ano, 6 de agosto cai no domingo, e 6 de agosto é a festa da transfiguração do Senhor. Por ser uma solenidade cristológica, ela não é supressa, suprimida, mas ela é celebrada. Então, neste domingo, 6 de agosto, vamos celebrar nas nossas comunidades a solenidade da transfiguração do Senhor. Vamos ler o Evangelho da Transfiguração. Segundo Mateus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. A transfiguração, no Evangelho de Mateus de modo especial, acontece após a proclamação do primado de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Mas Jesus também faz aí o primeiro anúncio da paixão, que os discípulos não entendem, ou ficam agoniados, Parecia que estava tudo tão bom, A nossa vida também é uma gangorra, De repente você está lá em cima, é uma montanha russa, Melhor que uma gangorra. Você está lá, sobe, que maravilha. De repente, um acontecimento te joga para baixo, Como viver isso? Como seguir esse Senhor que fala de uma igreja que vai vencer as portas do inferno, nunca poderão vencê-la, e de repente se fala do caminho da cruz. Aí então acontece a transfiguração nesta montanha, e tem o privilégio de participar desse momento Pedro, Tiago e João. A transfiguração é exatamente isso, esse Deus que se fez homem, que despojou-se da sua glória, por um momento retoma esta glória, esta imagem, de uma roupa brilhante, de uma luz, enfim, que enche de estupor esses 3 discípulos. Quer dizer, Jesus retoma por um momento a glória que ele havia despojado. E nessa transfiguração aparece a Santíssima Trindade. O Pai é aquele que fala, o Filho está ali com toda a glória, e o Espírito Santo na nuvem, A nuvem, muitas vezes, no Antigo Testamento, é essa imagem do Espírito de Deus. E aparecem Moisés e Elias, a lei e os profetas.
em Jesus se cumprem todas as promessas de Deus. E dessa maneira, Jesus é revelado como Senhor. Aquele que é verdadeiramente homem, é a bondade de Deus que manifesta, é a glória de Deus que manifesta. Associada à festa da transfiguração, está também esse dia, né, do bom Jesus. A imagem do bom Jesus não é a de Jesus transfigurado. A imagem do bom Jesus, como nós sabemos, é Jesus atado à coluna da flagelação. O homem das dores, mas que é também o Senhor da glória. Né? Mas a gente quer aquele da glória, não quer ele aí sozinho, né, apanhando numa coluna. Mas é interessante o evangelho, quando os discípulos, Pedro não sabe o que dizer, e se escondem o rosto, e etc. E quando eles levantam, tudo aquilo sumiu, e diz o evangelho, e Jesus estava sozinho. Né? Por quê? Porque só Jesus basta. Né? Só Ele, que despojou-se da sua glória, que assumiu a condição humana, que testemunha o amor grandioso e maravilhoso na dimensão da cruz, só isso basta para a vitória. Jesus diz, não contem nada do que vocês viram lá, só depois da ressurreição dos mortos. Eles não vão entender nada, né? O que é ressurreição dos mortos? O que é ressurgir dos mortos, né? Mas o próprio Senhor Jesus é aquele que é ressuscitado. Mas olhemos para Ele, só Ele basta. Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Ele é a plenitude da lei. Ele é aquele que vivencia todas estas coisas. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado, e compartilhar da sua herança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a glória do Senhor brilhe sobre todos nós. Até o nosso próximo encontro.